da encarnação admirável do Filho de Deus. Este mistério, entre todas as obras divinas, é o que mais excede a razão humana, pois nada pode pensar-se mais admirável entre as obras de Deus do que o fato de que seu Filho, verdadeiro Deus, se tenha feito verdadeiro homem. E porque isso é admirabilíssimo entre todas as coisas, segue-se que todas as outras maravilhas se ordenam à fé deste grande mistério, em virtude do princípio de que o primeiro em um gênero é a causa dos demais. Confessamos esta encarnação admirável de Deus, ensinada pela autoridade divina, pois se diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Mostram também isso abertamente as próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala coisas humildes e humanas, dizendo: "O Pai é maior do que eu, e a minha alma está numa tristeza mortal." Tudo o que lhe convinha por conta de sua humanidade, e sempre que de si mesmo diz coisas sublimes e divinas: "Eu e o Pai somos um, tudo o que o Pai tem é meu." Dizia tudo quanto lhe corresponde segundo a sua natureza divina. Também provam isto os feitos que se leem acerca e do Senhor. Pois o haver tido temor, o haver se entristecido, o ter fome, o morrer, manifestam sua natureza humana. E quando curou os enfermos com seu próprio poder e ressuscitou os mortos, e se impôs eficazmente aos elementos naturais do mundo, e expulsou os demônios e perdoou os pecados, quando ressuscitou dos mortos com sua própria vontade e por último subiu aos céus, demonstrou sua virtude divina. Entre todas as criaturas não há tão semelhante a esta união da natureza divina e humana na encarnação do que a união da alma e do corpo. Por isso diz Santo Atanásio: "Assim como a alma racional e a carne é um só homem, do mesmo modo Deus e homem é um só Cristo." Porém, a semelhança não consiste em que a alma racional se una ao corpo como matéria, porque desse modo se formaria de Deus e do homem uma só natureza. Podemos usar dessa comparação no sentido de que a alma se une ao corpo como a um instrumento, e efetivamente os doutores consideram a natureza humana em Cristo como uma espécie de órgão da divindade, assim como se considera o corpo um órgão da alma. Porém, o corpo é órgão da alma de um modo diferente dos instrumentos exteriores. A enxada não é um instrumento próprio da alma, como é a mão, pois a mão é órgão próprio unido a ela, ao contrário da enxada, que é um instrumento intrínseco e comum. A união de Deus e do homem pode considerar-se deste modo. Todos os homens podem considerar-se como instrumentos com os quais Deus age, pois Ele é o que age em nós tanto no querer quanto no executar. Todo homem em relação a Deus é um instrumento exterior e separado, porque é movido por Deus não para suas operações próprias, mas sim para as operações comuns a toda a natureza racional, como entender a verdade, amar o bem e fazer o justo. Mas, pelo contrário, a natureza humana de Cristo executa instrumentalmente operações próprias somente de Deus, como purificar os pecados, iluminar as mentes com a graça e introduzir na perfeição da vida eterna. A natureza humana de Cristo é, em relação a Deus, como um instrumento próprio e unido como a mão é para a alma. Este exemplo nos dá somente uma ideia opaca, pois deve-se entender que o Verbo de Deus se uniu à natureza humana de um modo mais sublime e íntimo.